Seja bem-vindo a mais um podcast do Além do Script. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Débora Mumphrey. Débora Mumphrey. Falei correto? Falou sim. Mumphrey. Ela é uma mulher que se dedicou não apenas à sua carreira profissional, mas especialmente na área financeira. Hoje ela é uma... Você é uma agente de... Sou mortgage, eu faço empréstimo. Mortgage agent. A gente fala mortgage loan officer. Loan officer. E ela é uma pessoa bem sucedida nessa área, né? Mas também ela tem uma jornada muito profunda, onde ela, através do autoconhecimento, ela passou a ajudar mulheres que também passam por dificuldades pessoais, tentando encontrar a sua identidade. Então, nós temos aqui, o papo aqui hoje é com a Débora. Débora, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E fala um pouco da tua história. Você nasceu onde? Nasci no Recife. Recife. Fui criada lá, né, com minha mãe, que inclusive está aqui hoje. E a mãe está aqui hoje visitando a gente nos Estados Unidos. E vim para cá, para os Estados Unidos, com 18 anos de idade. 18 anos. E você já está aqui há quantos anos? 24 anos. Peço que não façam as contas, ok? Não, a gente só vai ficando novo, né? Já vai ficando mais novo. Então, ao longo da sua história, você passou por desafios intensos, né? Muitos. Muitos desafios. E chegou aqui sozinha, veio do Brasil sozinha. Vim. E como que foi, como que surgiu essa ideia, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Porque eu venho de uma região no Brasil onde é bem, assim, da minha cidade, muita gente vieram na década de 70, nos anos 80, muita gente vem. Então, a influência era grande. Mas Recife, eu confesso que eu não conheço muita gente do Recife e fiquei curioso, o que uma pessoa do Recife decide sair do Brasil com 18 anos e vir parar nos Estados Unidos? Como que foi isso? Pois é, realmente a gente não vê muito brasileiro aqui do Recife, né? Tão engraçado. É engraçado quando você perguntou isso, eu lembro da minha história. Desde criança eu falava que eu ia morar fora. E a gente não tinha influência, a gente nunca teve ninguém na minha família que morou fora. Era uma coisa que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Sempre falava, mãe, eu vou morar fora. A gente tava falando isso agora no caminho daqui. E isso me acompanhou o resto da vida. E quando eu fiz 18 anos, eu tentei o visto, consegui e falei, eu vou me embora. E não tinha um amigo, não conhecia ninguém aqui. Mas eu sempre fui muito... Eu persevero. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém me para. Então, como aquilo estava muito forte a vida inteira, eu comecei... Lembra do MSN? Lembro. Comecei a fazer amizade no MSN naquela época. Só vai entender isso quem tem mais de uns 40. MSN, Orkut. Os jovens nem sabem o que é isso. Não sabem o que é isso, não. Exatamente. Mas foi no MSN, comecei a conversar. Encontrei um menino chamado Alexandre. Alexandre é o nome dele. E aí, a gente conectou. Não conhecia ele. Mas eu falo que Deus é tão lindo, acho que a nossa história, Deus tem propósito em tudo, que eu fui numa festa, numa cidade vizinha lá de Recife, uma cidade pequena, e naquela cidade eu conheci uma pessoa que conhecia esse Alexandre. Olha que coisa, que mundo pequeno. Mundo pequeno. Porque minha mãe estava super nervosa, você não vai, a gente não conhece quem é. E eu muito nova, mas com muito sonho de vir pra cá, e aí eu perguntei a essa pessoa, eu falei, na verdade, eu estou indo para fora do Brasil. E ele, é onde? Eu falei, Nova York. E ele falou assim, eu tenho um amigo em Nova York. Eu falei, é mesmo? E ele é. Aí eu falei, como é o nome do teu amigo? Ele falou, Alexandre. Eu falei, como que eu... Aí a gente teve aquele mundo pequeno. Mas eu falo que é Deusdência. Uhum. E aí foi assim. Aí eu cheguei aqui sozinha. Hoje eu olho para trás, eu sei que foi eu e Deus que veio comigo. E o Alexandre nem para me buscar, porque ele tinha que trabalhar. Então não tinha ninguém me esperando no aeroporto, no JFK, quando eu cheguei, meu Deus. Eu peguei um táxi e fui pro trabalho. E fiquei lá o dia inteiro esperando ele terminar o trabalho. E aí ele me falou assim, Débora, você tem 2 semanas para você arrumar trabalho. Arrumar uma casa, porque a minha irmã só vai deixar você ficar aqui 2 semanas. Mas deu tudo certo. Bateu a realidade. Aí eu falei, eu não vou pegar dinheiro nas árvores. Mas foi assim que eu cheguei. Para quem ainda não te conhece, quem é a Débora hoje? Agora nós estamos falando de 24 anos. Sim, 24 anos. Quem é a Débora hoje? A Débora hoje é uma mulher muito bem posicionada, assim, em Cristo, com a identidade totalmente restaurada e transformada. Porque, assim, eu não entendi isso, mas hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que eu estava fugindo, sabe? Fugindo de dores, fugindo de uma infância muito dolorida, com muitos traumas. Né? Eu cresci com pais divorciados. Então, assim, e hoje eu olho para trás
foi uma longa história para chegar, mas totalmente posicionada, totalmente transformada, restaurada, com uma família linda, com filhos, assim, que é a alegria da minha vida. Que bom. E casamento. E, bom, 24 anos depois, essa é a Débora. Então, conta um pouquinho como que foi a tua infância, já que você já deu uma pincelada aqui, que foi um pouco conturbada, pais separados. Como que foi essa infância? Então, eu cresci, né, assim, num lar bem disfuncional, entendeu? Onde a minha mãe teve que, com 15 anos, engravidou muito nova, mas assim, muito, com 15 anos, eu não imagino, quando eu nunca esqueço um dia que eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta falou assim, a minha filha tinha 15 anos, ela falou assim, você consegue imaginar a tua filha cuidando de uma criança? E eu falei, meu Deus, nunca. Aí bateu a realidade, bateu a realidade, exatamente. Aí você tem como comparar, né? Exatamente, da imaturidade, da dificuldade que ela teve que passar. Então, assim, eu vim, né, minha mãe engravidou com 15 anos de mim, eu sou a mais velha, e não demorou muito, eles foram forçados a casar. E o motivo pelo qual eu falei que vocês pareciam irmãs. Exatamente, porque ela é nova, exatamente. É nova. Então, e aí a gente praticamente cresceu junto, né, mas meu pai e minha mãe separaram, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, muito nova também. Não durou muito, né? Então, assim, teve muita dor. Eu tenho uma irmã de pai e mãe. E meu pai terminou casando, fazendo a vida dele. Minha mãe também. Então, teve muito, assim, abandono, muita rejeição, abusos sexuais, emocionais. Tudo isso, assim, que muita gente não gosta de falar, que tem muita vergonha. Mas, na verdade, isso faz parte da minha história. E eu precisei entender a minha história para poder entender da disfuncionalidade que eu estava vivendo no meu casamento. De relacionamentos que as pessoas não entendem como afetam. Então, assim, e eu comecei essa jornada há uns anos atrás, há 10 anos atrás, para ser verdadeiro, assim, 10 anos atrás, quando eu estava numa crise no meu casamento. Aí você começou a perceber que era coisas do passado. Que, na realidade, todo ser humano, para quem está doente, o princípio da cura começa quando ele aceita que está doente, né? Exato. Porque se você está doente e não aceita que está doente, quem vai te curar? E eu era essa pessoa que achava que era perfeita, que nunca errava, cheia de orgulho. Eu falo que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia de verdade o Senhor. Eu conhecia de Bíblia, de ler, mas eu não vivia a transformação que é o Evangelho, né? Assim, então, eu estava no meu segundo casamento, um casamento totalmente disfuncional, eu totalmente doente, nas minhas emoções, na minha saúde, em tudo, achando a mulher perfeita, entendeu? Que era perfeita, que nunca errava e cheia de orgulho. A culpa de todo mundo, menos tu. Exatamente. Aí foi quando meu marido, meu marido pediu o divórcio, né? A gente estava casado há mais de 7 anos, aí ele falou, acabou, não aguento mais. E ali foi uma dor que podia ter me paralisado e me matado naquele lugar, mas aquela dor foi o que me tornou quem eu sou hoje. A virada de chave. Virada de chave. Meu Deus, como eu sou grata. Assim, foi horrível, mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando ele me abandonou, veja só, lembra que eu vim de abandono, de rejeição? Aquele abandono tinha a ver com o meu passado. Né? Não era aquele presente em Não si. era. Eu estava vivendo a história de outra pessoa. Não era a minha história. E eu tive que viver um processo de cura, de transformação, que é o que eu trabalho hoje com mulheres. Eu trabalho com mulheres ensinando elas a acessar quem elas são em Deus. Porque a gente vive numa sociedade totalmente disfuncional. A mulher, ela empoderada, que era o que eu achava que eu tinha que ser, né, perfeita. E vivia... Eu vi um comentário, até foi recente, eu tenho alguns dias assim, é capaz até de querer, alguém querer achar ruim comigo que eu vou falar aqui, mas eu achei muito interessante. A mulher, ela não tem que ser igual ao homem, competir o homem. A mulher, ela tem um lugar especial dela. Ela é o homem, exato. Então, o homem e a mulher se complementam. O homem e a mulher não foram criados para serem rivais, para competir um com o outro. Né? Porque se você entende a criação, o projeto original de Deus, é para que... Para o casamento. O projeto original de Deus para o casamento é para a mulher ser uma mulher, a palavra fala que ela é uma ajudadora. Exato. Então, os dois se tornam um, né? Exato. E ela é um complemento. Então, assim, eu vivia, se você me permite falar, muitas mulheres vivem naquele lugar masculino, no lugar do homem, né? Insubmissas, achando que... controlando, né, tendo autoridade dentro de casa, e assim, eu vivi isso, e eu falo porque eu vivi, onde eu ensino muitas, que eu trabalho com americanas, que eu vivi, Deus me tirou desse lugar, e foi o melhor lugar, é um lugar pesado, é um lugar que tudo que você faz, que está desalinhado com a vontade de Deus, quando você entende o plano perfeito para a mulher, ele é leve.
ele é tranquilo, tem harmonia na casa e tem prosperidade. A mulher, ela traz prosperidade pro lar quando ela está no lugar dela. Mas quando ela ocupa o lugar errado, só traz dor, confusão. Então, assim, eu trabalho com muitas mulheres que eram quem eu era, né? Uma mulher muito masculina, uma mulher muito insubmissa, uma mulher cheia de orgulho, uma mulher que acha que sabe tudo, que manda no marido, a mulher que tem a última, né? Assim, minha palavra. E Deus me tirou desse lugar e realmente me fez viver um processo de, assim, volta para o teu estado feminino, Débora. Aprende a ser submissa, aprende a deixar o teu marido liderar, porque eu era, né, a grandona da casa, até financeiramente. E é um lugar muito pesado. Então, assim, muita gente às vezes fala, nossa, como é que você fala? Mas é bom estar no lugar que Deus te fez para ser. Posicionada dentro da sua casa, a autoridade que Deus te dá, o fluir que Ele faz na vida do marido, financeiramente, mentalmente, emocionalmente, quando você permite. Então, muitas vezes a mulher fala, eu quero uma restauração do meu casamento. E eu falo, você está pronta para pagar o preço? Para voltar para o original de Deus? Eu iria até além, porque quando eu acho que o problema maior que existe, que a sociedade vê com relação a isso, é justamente aquela palavra que você falou, submissão. Certo? Muita gente tem preconceito e não aceita. Ok, vamos tirar a palavra submissão aqui do nosso cenário. Que tal a mulher, na realidade, a mulher ela tem um poder dentro do casamento, dentro do relacionamento, muito maior do que o homem. Porque como homem eu posso dizer, um homem sozinho, sem a mulher, sem uma mulher que tenha essa posição, esse direcionamento, o homem não é nada. Você pode ver um homem caído na calçada, um homem cair na bebedeira, tudo, mas uma mulher de verdade que coloca o homem no prumo, as pessoas podem até imaginar, pensar que a mulher, isso é submissão. Não é. A submissão não é inferioridade. É a autoridade máxima dentro do casamento. Submissão não é inferioridade. Não. E assim, se você olhar para o contexto bíblico, a palavra de Deus fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, fala que a mulher sábia edifica a casa, não é o homem. E a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. E eu já fui a tola, e hoje eu sou uma mulher sábia. E eu falo do poder. Então, assim, submissão não fala de inferioridade, mas de muito mais autoridade. Mas não é autoridade, porque assim, eu era autoritária de gritar, de falar, de mandar. Mas hoje, as minhas lutas, eu luto elas na oração, no jejum, em alinhamento com o Senhor. E tem muito poder. Muito mais. Tem palavras assim que parecem serem iguais, mas na realidade não são iguais. Igual autoridade. Autoridade é uma pessoa que tem a capacidade naquele assunto. Então, uma mulher ela tem uma autoridade dentro do casamento que o homem não tem. Por quê? Ela como mãe, como esposa, ela sabe tudo que está acontecendo, ela gerencia a casa e muitas vezes vai além, trabalha fora e cuida dos filhos e tal. Coisa que o homem, assim... nunca poderia fazer. Pode até ser, assim, eu vejo pais, mães aí que tem, mas quantos? Dá pra contar nos dedos da mão. Eu vim de uma mãe solteira, né? Minha mãe foi solteira e as pessoas não entendem como isso afeta a vida dos filhos. Porque a mulher entra... Sem a figura do masculina. Paterno, né? Porque o homem, ele te dá identidade. Eu vejo isso nos meus filhos, né? No meu marido, assim, com meu filho, a identidade que o homem dá pro filho. Então, são papéis diferentes, autoridades diferentes, mas os dois são tão importantes. Se complementam. Exatamente. Então, eu vejo muito que a gente, mulher, é o termostrato de uma casa. Quando eu estou bem, todo mundo na casa. Já prestou atenção? Quando a mulher tá bem, todo mundo tá bem. Agora, a mulher fica mal-humorada, a casa, todo mundo fica naquele... A tensão paira no ar. Exatamente. Então, quando Deus foi fazendo, né? Mas foi através da queda do meu casamento, através do pedido de divórcio do meu marido, onde toda a minha vida foi transformada. E assim, hoje a gente fala que... E esse divórcio seguiu adiante? Não, a gente teve o nosso casamento restaurado e foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Então, chegou lá Ele saiu de casa, no fundo. Chegou no fundo. E às vezes a gente precisa chegar no nosso fundo. Exato, porque quando você tá em queda, quando você bate no fundo, só tem um caminho pra cima, né? Porque eu era muito orgulhosa, então eu era muito autossuficiente. Tá. Então, assim, Deus teve que me levar naquele lugar e falou assim, Débora, peraí, ou tu vai voltar da forma que eu te criei, ou tu vai ficar quebrando a cabeça. E aí foi o melhor lugar. Por isso que eu falo assim, que submissão não tem nada a ver com tipo assim, eu sou menos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É saber o seu lugar de mulher e o fluir, quando Deus alinha, eu vejo muito isso, casamento disfuncional, né?
quando a mulher é a dona do lar, né? Quando ela tá ocupando aquele lugar pesado, nem ela, porque eu já ocupei esse lugar há muito tempo e não era feliz. Não era. Se torna muito pesado. A gente tá adiantando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, vamos lá na tua juventude. Como que era a Débora, jovem? Porque uma criança, a gente entende, a criança né, vem de uma família disfuncional e tal, a criança não entende muito, mas quando você atinge vamos falar da adolescência, porque se você veio com 18, você ainda era adolescente, vamos dizer assim, ainda era teenager ainda, né? Então, antes de você vir para cá, pós-infância e antes de esse período, quem era essa Débora? Você era problemática? Como que era essa Débora? Era adolescente bem problemática, muito rebelde, muito, muito, muito assim, com muita raiva, muito nervosa. Eu tinha muito problema de ansiedade. Se alguém que sofre de ansiedade, olha pro teu passado, porque o teu corpo te dá sinais, entendeu? Eu era, assim, eu tinha muito problema. Eu era muito assim, rebelde. Eu brigava com todo mundo. Totalmente diferente. Eu imagino como não deve ter sido pra tua mãe, né? Te conhecer dessa forma e você vir pra cá com 18 anos sozinha, né? Sim. Eu era bem... Bem difícil pra ela. Foi bem difícil. Ela ficou sem dormir, ficou preocupada, mas assim, acho que foi parte do meu processo, entende? Mas assim, eu era bem rebelde, bem difícil de lidar, tinha muitos problemas, entendeu? Assim, muito estudiosa. Eu sempre fui uma pessoa de muita performance, porque era a forma que eu recebia elogios, sabe? Foi a forma que eu aprendi a receber amor. Eu entregava, eu sempre fui entregar, assim, demais. Você me pede, eu vou te dar 10 vezes mais. Eu sempre tive muito alta performance. Mas vinha de um lugar de dor, porque eu queria ser vista, porque eu queria ser amada. Porque na minha infância, como eu não recebia elogios, não falava, Débora, mas você é tão linda, você é tão inteligente. Não existia isso na minha casa. Muito pelo contrário, existiam críticas. Que é muito normal no brasileiro, né? Então, eu, tipo assim, só recebia, vamos dizer, elogios quando, né, escola boa, nota boa. Então, era onde eu aprendi que para receber amor, eu precisava fazer alta performance. Excelente nesse Exatamente. Porque a gente acaba, de uma certa forma, principalmente na construção, né, quando você vai crescendo. Construindo seu caráter. Você acaba acreditando que você é quem falam que você é. Exatamente. Até você ter a tua própria identidade, né? E o que você encontrou aqui? Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você já deu uma palhinha que o teu amigo estava trabalhando? Como que foi? Vamos falar o primeiro ano da Débora nos Estados Unidos. Como que foi? Foi difícil. Queria voltar o tempo inteiro. Eu comecei a trabalhar. Primeiro que eu cheguei e trabalhei de babá, né? De morar, live-in babá. E foi bom, mas depois eu fui trabalhar em café português, porque eu não falava inglês, eu não sabia nada. Hoje em dia eu falo as 3 línguas super fluentemente, mas eu não sabia nada. Então, assim, eu sofri muito com saudade da minha família, saudade do Brasil. E assim, trabalhar, né? Assim, tinha época que eu trabalhei em McDonald's, trabalhei em faxina. Tem época que eu tinha que ter 3 trabalhos porque eu não tinha ninguém. Eu não tinha um pai, uma mãe, assim, uma pessoa que fala assim, Débora, você não tem conta pra pagar? Vou pagar. Então, assim, era eu, e hoje eu falo que Deus, mas graças a Deus sempre cuidou. Mas foi muito difícil aquela responsabilidade, entendeu? Eu não podia ficar doente, eu não podia ter nada, porque eu não tinha um amigo, uma pessoa. Mas não demorou muito até eu fazer muitas amizades, conhecer pessoas, entendeu? E me conectar com pessoas aqui, mas foi bem... Você vai galgando o seu caminho, né? Seu caminho, né? Você falou que você é a filha mais velha. Você tem quantos irmãos e irmãs? Uma pergunta. Eita pergunta. Então, da minha mãe... assim? Pra você ver a disfuncionalidade, né? Assim, eu tenho uma irmã, Bruna, né? De pai e mãe. Ela é minha única irmã, do mesmo pai da minha mãe. Então, a gente passou muita coisa junto, nós duas. E eu tenho, da minha mãe teve mais 2 meninas do segundo casamento dela. E do meu pai, eu não sei exatamente, eu cresci com mais 2, mas eu sei que ele teve mais filhos. Tá. Entendeu? Então, ele foi casando. E eu ia no mesmo caminho, né? São 6 que você tem contato mas foram mais, né? Porque os outros eu não cresci com eles. E você citou que você passou por vários trabalhos. Começou como babá. Café, bartender e faxina. Então você fez tudo, McDonald's. Todos os trabalhos que tá aí, que no Brasil, de repente, a pessoa pode até torcer o nariz e tal, mas são trabalhos dignos. Sim. Trabalhos que te mantêm, te proporciona viver dignamente aqui, né? Sim.
Porque tem gente, às vezes a gente até vê, né? Tem gente que tem vergonha de falar exatamente o que fala e tal. Eu cheguei aqui, eu lavava prato. Eu não tenho um pingo de vergonha de falar. Tenho orgulho da minha história. Eu também. Eu tenho orgulho de falar. Eu comecei lavando prato num restaurante, passei por todas as etapas, entendeu? Então, assim, para você que, seja no Brasil, seja aqui, onde estiver, tenha orgulho do que você faça. E tudo que você fizer bem, isso vai contar pro teu caráter, porque como as pessoas te veem, uma pessoa de qualidade, uma pessoa que entrega, como você falou, né? Posso te falar uma história? Pode. Foi assim que eu entrei na minha carreira. No meio daquela dor da minha separação, né? Porque eu ficava em casa, eu cuidava dos meus filhos na época da separação, e eu tive que começar a mexer, procurar um trabalho. E como eu não terminei a minha faculdade, então eu falei, e agora o que eu vou fazer? Porque agora eu tinha filhos, nem você paga uma babá que não é tão simples. E aí eu comecei a orar, foi ali que eu conheci Deus, pedi a Deus a direção, e aí eu consegui um trabalho, assim, que dava pra caminhar pra escola dos meus filhos, como uma secretária. Tipo assim, nada, sabe, assim, uma coisa simples. E naquele trabalho que eu comecei como secretária de uma companhia de mortgage, olha só, pra você ver o poder da gente dar um máximo, sabe? Eu fiquei tão feliz, parecia que eu ganhava $1 milhão ali. Na verdade, eu ganhava $15 a hora. Em 1 mês e meio, eu tava ganhando 22. Porque eu não tava ligada no dinheiro. Eu dava o meu melhor. E assim, com 1 mês e meio, eu tava celebrando a primeira promoção, que ele foi de 15 a 22, porque todo mundo agora... É um salto grande aqui nos Exato. Estados Unidos. É um salto e aí eles... Nossa, Débora, todo mundo quer falar com você. Aí eles mesmos lá começaram a falar, você devia tirar a sua licença como fazendo empréstimo bancário, porque as pessoas pedem você aqui, mas porque eu não era uma troca, entende? E aí eu tava dando sempre o meu melhor, eu tirei minha licença, passei e de repente, aquela menininha que entrou no lugar ganhando $15, foi a $milhões no real estate, nessa área imobiliária, simplesmente por não fazer o óbvio. Medíocre, né? Medíocre, fazer muito mais além. Eu tenho isso aí, eu acredito piamente nisso aí, porque tudo que você faz bem, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem remunerado por isso. Teve, assim, você já falou que o primeiro ano foi difícil e tal, mas teve, assim, aquele momento, assim, que você falou assim, não, isso aqui não é pra mim, não dá, quero ir embora e... Como que foi essa virada? Não, nunca. Como que você evitou isso? Ou você nunca teve esse momento? Eu nunca tive. É tão engraçado que eu sempre soube que isso é minha casa. Esse lugar é minha casa. Já se sentiu bem senti desde saudade. Não senti bem, tive dificuldade. A adaptação, né? Eu acho que pelo fato de estar isolada e, entendeu, começando uma vida nova. Mas eu nunca tive vontade de voltar. Mas chegou em 2008, que foi o ano que eu casei, em janeiro, eu nunca esqueço, porque eu falei pra Deus. Eu falei assim, eu nem conhecia Deus, mas assim, a minha conversa, eu falei... Esse é o ano que eu vou pegar meus papéis. Se eu não pegar, eu vou voltar. Acho que chegou ali naquela virada, eu tava ali no meu limite. Entendeu? Porque eu já tinha 8 anos que eu não tinha papel, não ia no Brasil. E aí quem no Brasil às vezes não entende, né? Pegar papel é se tornar legal, né? Se tornar legal, se legalizar nos Estados Unidos, exatamente. E aí, 2008 foi a virada de chave no meu coração, que eu falei assim, mas eu não, assim, falei, eu quero voltar. Eu falei, esse é o ano que eu pego meus papéis. Esse é o ano que eu pego meus papéis, porque assim, eu não vou ficar vivendo a minha vida inteira assim, né? Tava difícil para pegar carteira de motorista, para dirigir, para fazer as coisas. E ali foi o ano que eu conheci o meu marido. Olha que interessante. E ele é o segundo marido, né? É americano. Você veio de um primeiro casamento, né? Ah, tá. E aí eu conheci o meu marido, o americano já tinha divorciado do meu primeiro marido, e aí foi onde eu casei, e aí peguei meus papéis, e ali foi história. Aí começou a história de verdade, né? Começou, exatamente. E hoje você olhando para trás, assim, todos os desafios que você viveu na vida, infância, juventude, chegar aqui nos Estados Unidos sem saber nada, sem falar, mal conhecia a pessoa que você tinha como referência, que você conhecia aqui, na realidade você não conhecia. Não. Né? Que tudo isso aí é uma coisa assim que para quem está sentado imaginando, fala assim, nossa, que loucura. Como que você acha que isso contribuiu para moldar a pessoa que você é hoje? Tudo. Tudo? Tudo. Eu falo tudo. Eu acredito que
é um quebra-cabeça que Deus vai montando, sabe, sobre a minha vida. Eu sou quem eu sou hoje por cada história, por cada dificuldade, por tudo que eu tive que passar. Tanto o abandono, tanto a rejeição, tanto a celebração de temas papéis, tanto um casamento de uma cultura diferente, muitos casamentos, né? Casamento já é uma coisa difícil, tem que ter, mas casar com uma cultura totalmente diferente, né, americano, me fez... Porque muita gente chega do Brasil e mora aqui, sai do Brasil, mas não sai do Brasil, né? O Brasil não sai dele, né? O Brasil não sai dele. Então, me fez aceitar essa cultura, entender o país, amar esse povo, amar essa nação, de volta, sabe? Assim, querer abençoar tudo que abriu as portas para mim aqui, me fez... Mas eu tive muita resistência, então acredito que tudo foi parte, né? Porque isso que eu amo servir essa nação, eu amo servir as pessoas desse país, seja com empréstimos bancários, seja, né, numa mentoria de pessoas que estão prontas para virar, salvar, restaurar o casamento, restaurar a sua identidade, viver o propósito de Deus para a vida delas. Então eu acredito que tudo foi parte de quem eu sou hoje. Eu não tiraria uma vírgula, apesar da dor que quando a gente vive, né? Mas eu entendo que a dor, se você permitir, ela traz frutos, ela traz transformação. O problema é que a gente não quer viver a dor. A gente se coloca nesse lugar de vítima, né? De coitadinho, minha vida é difícil. Eu vivi esse lugar há muito tempo. E quando eu parei e comecei a olhar, não sou vítima. Eu sou filha de Deus e Ele tem uma história para mim. Eu posso não entender ela ainda, mas eu vou entender ela. E comecei a entrar nessa busca insensável, assim, sabe? De descobrir quem eu era no Senhor mesmo. Qual é o desenho de Deus para uma mulher? Porque eu estava vivendo de uma dor, eu estava vivendo a história, né? Assim, de vítima, né? De vítima e de uma dor muito grande, né? A minha mãe isso, meu pai aquilo, culpando todo mundo sem ter autorresponsabilidade e entendendo que tudo fez parte de uma jornada. Que se eu entendesse aquilo, que Deus ia mudar e que Ele fez, entendeu? Muito mais. Você passou de uma pessoa que precisava de ajuda a ajudar pessoas. Exato. E abrindo um parênteses aqui, a Débora tem o próprio podcast dela, Bestie in Jesus. Yeah, Your Bestie in Jesus, sua amiga em Jesus. Então, quem quiser procurar, Your Bestie in Jesus, né? A sua amiga em Jesus. E ali ela, como ela citou antes, ela ajuda mulheres. O podcast dela, todo o ministério dela é voltado para ajudar mulheres a encontrar a sua identidade, né? Em cura emocional, entendeu? Foi o teu caso, né? Então, o que você recebeu, que foi um presente de Deus, hoje você tá passando para as pessoas. Não tem coisa melhor, para falar a verdade, assim, restauração de, tipo assim, eu chego pessoas, testemunhos tão lindos, entendeu? Débora, meu casamento foi restaurar, e assim, ó, só de falar, não tem uma coisa, porque eu creio, porque como eu vivi, né, não lembro, mas vivi o divórcio dos meus pais, e depois vi meu pai passar por outro divórcio, então eu vivi 2 divórcios, é uma coisa que me marca muito quando eu vejo uma família restaurada, uma família vivendo a plenitude de Deus, né, um alinhamento de Deus. E você mencionou que o teu casamento chegou ali bem próximo do divórcio mesmo. Se você não se importar, você contaria para nós o que estava acontecendo naquele momento hoje, sob o teu ponto de vista, já curada, de que é uma pessoa que conseguiu reverter essa situação. O que hoje você analisa, o que estava acontecendo naquele momento que poderia ter tomado outro rumo à tua vida? Eu tava sabotando o meu casamento, né? Você mesmo? Eu mesmo. Era autossabotagem. Porque, no caso, ou quando eu olho pra trás, tudo que você vive nos primeiros anos da sua vida, você tá no seu subconsciente, né? Então, você aprende aquilo como verdade. Então, como eu vindo lá de muito caos, de muita briga, de muita disfunção, o meu marido veio de uma família totalmente diferente da minha. Tranquilo. Os pais dele são pastores, casados até hoje. Uma referência totalmente diferente. Eu não tinha referência. E muitas vezes as pessoas estão vivendo casamentos disfuncionais porque eles não têm referência de casamento. Eu não tinha também. Quem era? Entendeu? O casamento. Mesmo que minha mãe casou, mas era um casamento disfuncional, porque ela estava na disfuncionalidade. Meu pai, então aquela coisa. E aí veio uma família mais... e eu lembro que, engraçado, como eu nunca me sentia amada, só que eu não sabia colocar palavras, né, assim, nos sentimentos que eu sentia, como eu não sabia o que era ser cuidada, amada na minha infância, porque a minha mãe teve que cuidar de 2 filhas sozinha, trabalhar, pagar, foi muita responsabilidade. E aí, o que acontece? Quando eu olho pra minha jornada, eu encontro uma pessoa maravilhosa,
uma pessoa que me ama de verdade, que me trata bem. Já viu mulher que só gosta de homem vagabundo? Porque elas têm problema na identidade. É verdade, porque elas não entendem, elas não foram bem tratadas na infância. Então elas não sabem que merecem ser tratadas. Era ela eu. Não sabe quem ela é, né? Ela não sabe o valor dela. Exato, eu não sabia o meu valor. Então, assim, o que acontecia? Aquele homem era bom, fazia tudo pra mim, eu pisava em cima dele. Por quê? Aquilo me dava mais autoridade. Só que chegou uma hora que ele cansou. Entendeu? Por isso que eu falo assim, eu sabotava o meu casamento. Só que aquela família, Deus colocou ela na minha vida pra me ensinar o que é ser amada de verdade. Uma mãe que cuida, assim, que a minha sogra, assim, né? Mas aí você vai querendo preencher os lugares que não são das pessoas. Aí Deus foi curando, mas assim, foi muita autossabotagem, foi muito olho pra trás, assim, realmente, querendo voltar pra aquele lugar de dor. Porque tudo que você não cura, se repete. E em que momento que você percebeu que algo tinha que mudar? Porque se você for analisar, é muito mais fácil trocar o parceiro, não é? Exatamente. Todo mundo faz isso, né? Muito mais fácil. Que a gente vê a solução hoje em dia não deu certo. As pessoas falam assim... Casamentos durando 1 mês, 2 meses, é muito mais fácil. Não deu, eu pensei que era o que 18 anos esse ano, pra glória do Senhor, melhor coisa. 18 Uau. anos de casamento, pra glória de Deus. O que eu acho é muito mais fácil para as pessoas... andar pra frente, né? Pegar um outro parceiro do que lidar com as suas próprias dores e viver uma cura, um processo de cura. E qual foi aquele momento ali? Falando, não, peraí, aqui, ao invés de eu procurar outro cara, outra pessoa que eu acho, né? Porque eu não tava feliz, não importa. Tipo assim, eu não. Sabe quando você acorda? Um dia eu acordava bem, outro dia eu acordava mal. Era ansiedade, era doente, era assim, era uma coisa horrível. Eu não tinha estabilidade emocional. Hoje, sabe, porque eu tava no meu segundo casamento, tava acabando. Eu olhei, tipo, meu pai foi, né, assim, teve mais 3 mulheres. A minha mãe de segundo casamento. Aí eu comecei a olhar pra mim, eu não tô feliz. Você tava seguindo o mesmo... A mesma história do meu pai, exatamente. Então, eu comecei a falar, eu não estou feliz, entendeu? Não estou feliz. E assim, a felicidade, ela vem da gente. Uhum. Eu não podia colocar essa responsabilidade no meu marido, nem nos meus filhos, nem em ninguém. Era eu que não me sentia bem. Então, não era, por exemplo, uma coisa dele. Não tinha nada a ver. Era eu que não estava bem. Então, foi eu virar assim, olhar pra minha vida, olhar assim e falar assim, eu não estou feliz. O que eu tô fazendo? E Deus, é lógico, Deus tem tudo a ver com isso, mas teve alguma, né, alguma ajuda externa, vamos falar, alguma outra pessoa, ou sei lá, através de mentoria, o que você faz hoje, alguma pessoa que te deu algum conselho, seja a própria sogra, como você mencionou, alguma pessoa que Deus usou para te abrir o olho e falar assim, peraí, o problema aqui sou eu tenho que resolver o meu problema primeiro, porque caso contrário eu posso estar no meu 2º, 3º, 4º casamento, eu vou ser a mesma pessoa infeliz de sempre. Teve essa ajuda externa? Pra mim foi o Espírito Santo de Deus, pra falar a verdade, assim, se eu posso falar. Então, diretamente, não foi... Foi ele que me guiava em tudo. Não teve uma pessoa que o Espírito Santo ajudou? Não, assim, ele usou diversas pessoas, tipo assim, a pessoa, no dia que meu marido pediu, que ele pediu o divórcio, eram coisas assim, sobrenaturais, que eu sabia que era Deus, que eu nem conhecia Deus, mas ali eu cheguei a experimentar, uma pessoa batendo na minha porta do nada, entendeu? Débora, Deus colocou no meu coração pra te visitar, e sem saber de nada, entendeu? Foi Deus que foi colocando pessoas específicas, mas assim, muito com o Espírito Santo. Então eu fiz cursos, né? Eu fiz muitos cursos, leituras, estudei com grandes nomes aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas, né? Assim, fui entender a ciência também, porque eu sabia, aí eu fui naquela jornada de ler muita palavra de Deus, porque eu não sabia, eu não conhecia, falava de Deus, mas eu não conhecia Deus. Fui entender o que era viver, né? O evangelho de verdade, porque eu sabia ler, mas eu não experimentava, não vivia aquilo. Porque o evangelho é transformação, transformação de caráter. E aí, fui... Você sente, né? Exatamente, assim, eu posso falar assim, a pessoa que foi realmente o Espírito Santo de Deus, que foi me guiando, não teve uma pessoa, mas foi seguindo aquela voz no coração, sabe, aquela intuição, Deus assim, falando, faz aquilo, vem aqui. Foi todo esse processo. Não... E como que foi pro teu esposo essa... partiu dele, né? Ele queria o divórcio. Aí você começa uma transformação e você chega a um ponto, não, aqui vale a pena eu restaurar isso aqui todo.
Aí agora ele faz parte do processo. Como que foi isso para ele? Susto. Um susto. Uma outra mulher. E de repente ele não acredita no que tá vendo, ele vai de te servir com um divórcio a ter uma reviravolta, uns 180. Na vida dele, na vida de toda a nossa casa. De todo mundo. Mas com certeza, vocês estão juntos até hoje, ele deve ter assustado, mas deve ter Foi a melhor coisa ele abraçado. Exato. Assim, no começo, quando eu não queria o divórcio, ele tava com a cabeça muito feita, acabou, saiu de casa, vou pedir o divórcio. Mas aí, ele começou a ver, porque eu entrei numa imersão, por isso que eu falo assim, foi muita palavra de Deus, eu lendo com o Espírito Santo, e ele não é assim, começou a trazer a raiz das coisas, eu vivi uma cura muito grande com o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Foi transformação total. Transformação, com a palavra de Deus, entendeu? Então não posso falar que foi uma pessoa, porque eu fiz vários cursos, li vários livros, né? Assim, hoje eu sou muito estudada, por isso que eu ajudo. Na minha opinião, eu vejo tudo isso como ferramentas que Deus usa. Exato. Né? Porque a gente pode olhar por vários ângulos aqui, um milagre, é o poder de tudo isso é milagre, é poder de Deus, é testemunho, pessoas que Deus usa como anjos, testemunhos, ferramentas, abrir o teu olho, aquilo que você não enxergava antes, você passa a enxergar, tudo isso são ferramentas de Deus que eu acredito que a todo momento, todo momento da nossa vida, Deus está ali, desde que, principalmente quando você passa a conhecê-lo. Exato. Você passa a conhecer Deus, você passa a entender o poder que Ele tem, Ele é o Criador de tudo, Ele me criou, Ele criou você, Ele sabe, a Bíblia fala que Ele sabe quantos fios de cabelo Salmo você 139, tem na cabeça. Exatamente, vai falando que assim, todos os nossos dias já foram, né, desenhados pelo Senhor. Então assim, você vê quão incrível esse Deus é, você fala assim, não, tudo aqui tem a mão de Deus, né? A gente não pode atribuir nenhum momento, nenhuma coisa que aconteceu a nada além de Deus. Então Deus tem ali a influência total. Aí tem um marido que... Aí a gente pode aplicar aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Pois é, mas então, tem muita restauração de casamento. Ele queria divorciar, você não queria. Então, mas aí exatamente. E por isso que eu vejo assim, tem muito testemunho de restauração de casamento no meu ministério, por isso. Porque eu ensino elas a lutarem de forma como a palavra de Deus nos ensina. No silêncio, no secreto, com intimidade com Deus. Então, assim, ele começou a ver uma mulher diferente, uma mulher que antes brigava, uma mulher que antes criticava, uma mulher que antes falava sempre coisas muito duras pra ele, porque pessoas feridas, elas vão ferir. Então, eu era muito ferida, então eu feria muito com as palavras. E ele começou a ver outra mulher, e ele, que isso? Aí foi o que fez ele, no começo ele estava muito, né, não queria dar uma chance, mas ele começou a ver realmente uma transformação. E naquela transformação ele começou, peraí, será que... Entendeu? E aí, ele decidiu dar uma chance, né? E aí foi onde, assim, mas foi um processo muito difícil, porque eu tinha muito problema com insegurança, com minha autoestima, então Deus teve que trabalhar e tirar todas essas mentiras do inferno sobre a mente. A confiança, né? Exato, entendeu? Então, assim, resgatar, mas eu precisava. Porque, na verdade, quando eu olho pra minha história, eu vejo que de todas as crises do meu casamento que eu tinha, né, toda desconfiança, não tinha nada, nunca foi sobre a minha história. Sempre foi o que eu via minha mãe passando com meu pai, e aquela história, aquela dor dela virou a minha dor. São as crenças, né? Exatamente. São as crenças que a gente carrega. E qual foi a verdade sobre você que foi mais difícil para você reconhecer? Que, assim, para falar a verdade, eu acho que entender que você é amado, independente do que você faz. Porque, você assim, é filha de Deus e você é especial, única. Exatamente. Uhum. Porque, assim, eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação, então eu estava o tempo inteiro fazendo, sabe? O tempo inteiro eu não sabia descansar e ser uma mulher de Deus e saber que eu era amada só por eu ser, porque eu atribuí o fazer a ser. Uhum. Então, assim, pra mim, uma grande virada de chave foi entender que eu sou uma filha de Deus e eu sou muito amada por Ele, sem fazer nada. Porque eu mereço isso. E você acredita que muitos casamentos hoje estão em crise, vivem uma crise profunda pelas pessoas não conhecerem a própria identidade? Com certeza. Deus não restaura casamento, Ele restaura a identidade de pessoas. E pessoas restauradas, elas restauram casamentos, né? Você precisa saber quem você é, né? Primeiro. Você precisa saber o design que Deus fez para você, como mulher e como homem, né? O papel da mulher, porque você vê, quando você olha na palavra de Deus, fala que a mulher, a palavra de Deus fala assim, para o homem amar a mulher.
Porque sabe que a gente tem essa necessidade de se sentir amado. E do mesmo jeito fala para a mulher honrar o marido, que sabe que é uma dificuldade que a gente tem. Então, assim, quando você começa a entender para que Deus nos chamou, né? Todo o plano de Deus para um casamento que tem a ver com propósito, que é muito mais além do que os olhos podem ver, entende? E você começa a aplicar tudo que está ali, não tem como não mudar. Mas eu não falo porque tem muita gente que vai para a igreja, e eu falo muito isso assim, muita gente que faz muita coisa e não é sobre fazer, é sobre nós sermos quem Cristo nos chamou para sermos. Ainda falando sobre identidade, acho que o último podcast seu, você fala Identity Rooted in God, né? Então, a identidade enraizada em Deus. Em Deus. Né? Então, hoje você reconhece essa tua identidade como estando enraizada em Deus, é uma raiz, né? E como você define... Defina pra gente o que é identidade, já que você fala tanto em identidade. O que é a identidade? Nossa identidade, minha como mulher, é da forma que eu me vejo, é da forma que eu penso, é da forma que eu me visto, é da forma que eu falo. Tudo fala sobre você. Então, quando eu não tinha uma identidade em Cristo, eu não via meu valor. Eu não me vestia de uma forma que, assim, valorizava quem eu era como uma mulher de Deus, entendeu? Quando você tem uma identidade em Deus, você se valoriza. Eu não vou sentar em qualquer mesa. Eu não vou dar conversa para qualquer pessoa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo em fofoca. Quando você entende quem você é em Deus, você entende que você está aqui numa missão. Que existe um propósito além maior do que você pode ver. Então, você está aqui ocupado com aquilo que Deus te chamou. E essa missão começa dentro da sua casa. Com seus filhos. Meu primeiro ministério é a minha casa. Porque não adianta eu querer salvar o mundo e perder a minha própria casa. Então, tudo começa do alinhamento das formas que você olha para mim. Quando eu penso numa mulher, eu penso numa mulher de Provérbios 31. Se você ler ali aquele Provérbios 31, a partir do versículo 10, você vai entender. Primeiramente, Deus fala que como é uma mulher bem valorizada. Aí ele vai falando da mulher como ela trata o marido dela, que o marido dela confia nela. Então, assim, uma mulher que tem uma raiz totalmente assim, a identidade dela está em Deus, ela vai se sentir segura. Ela vai falar diferente. Ela não vai precisar se vestir, sabe, como muita gente se veste no Brasil para mostrar quem ela é. Porque ela é. Eu não preciso falar, eu sou. E como que uma pessoa ela percebe que ela perdeu a identidade, ou ela não tem uma identidade ainda, ou ela não conhece a identidade dela? Como que a pessoa percebe isso? Isso é tão assim... Infelizmente é uma coisa que eu vejo muitas pessoas não saberem que elas precisam. Olha pra tua vida, olha pros seus resultados. Tu vive uma vida alinhada? Tu vive uma vida plena? Porque assim, em João 10:10 fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Tem pessoas que querem viver a vida de outros, né? Exatamente, mas quando você vê que Jesus veio aqui para que a gente tenha vida e vida plena, vida abundante em todas as nossas áreas, olha para tuas finanças, olha para tuas emoções, olha para como você acorda se sentindo, porque a gente não veio para cá para viver sofrendo, a gente veio aqui para ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. Quando você está desalinhado, sua vida, todo mundo sofre perto de você, porque eu sofria, todo mundo sofria. E traumas de infância, você acredita que influencia da maneira como nós nos relacionamos, nos relacionamentos em geral? Assim, tudo. Amigos, família, tudo? Tudo, com certeza, assim, minhas amizades eram todas amizades que eram disfuncionais, né, assim, você olhar para o círculo que você caminha. Então, olha para os frutos, né? Porque os frutos... É importante, então, na família, você prestar atenção. Como você falou, não adianta você ser essa pessoa que quer resolver o problema dos outros, enquanto que a tua família tá sendo negligenciada. Olha para os teus filhos e da maneira como você... Eu nunca esqueço quando eu comecei o meu ministério, sabe? Eu tive muita resistência, mas aí eu lembro que eu estava passando muito tempo orando por muita gente e ensinando. E aí o Senhor falou assim para mim, Débora, tu tá passando 1 hora ensinando todo dia. Ora 2 horas pela tua casa. Então, assim, porque a gente tem tanto, né, de fazer pelos outros, pela nossa necessidade de ser vista. Então, assim, eu olho muito a intenção do meu coração, olho muito por que eu tô fazendo isso. Eu trago muito você tá glorificando a Deus? Isso é quem Deus quer que eu seja? Isso tá trazendo plenitude na minha casa? Eu tô trazendo aqui, sabe, glorificando através da vida do meu marido, como eu trato, porque, assim, muitas mulheres não sabem que o casamento é um lugar de servir. Entendeu? E um lugar de honrar a Deus através da vida do seu esposo, através da vida dos seus filhos. E muita gente não, elas usam pra ferida, né? Porque ali tem um gatilho emocional, aí vira uma briga, vira competição. Sem entender, parar assim, hoje em dia, quando meu marido faz alguma coisa que me incomoda,
Por que você tá eu vou lá dentro das minhas feridas. O que você está falando comigo? Né? E o fato de ter vivido, né, na infância, a tua juventude, divórcios em família, teu pai, tua mãe, como que você via o casamento, a instituição do casamento, família? Porque se você for analisar, tem gente que cria um trauma tão grande que você não pode nem falar em casamento. Mas isso é trauma. Qual que era a tua exatamente, pronto. Eu não tinha princípios, para falar a verdade, nenhum. Para mim, eu lembro que quando eu casei com meu segundo marido, que é o americano, eu lembro que menos de um ano eu falava o tempo inteiro. E cuidado com o que você fala, porque muita gente falava o tempo inteiro. Ah, se isso não der certo, a gente separa. Eu falava isso, olha que loucura. Hoje eu olho pra trás e falo assim, eu tá amarrado e repreendido. Em nome de Jesus, que eu não falo isso nunca. Sabe, assim, eu falava o tempo inteiro coisas que eu achava... Porque eu não tinha noção de princípios, eu não tinha noção... O casamento não tinha valor. Não tinha valor, exatamente. Porque eu não vi valor naquilo, né? Foi uma coisa... Aí eu falava pra ele, se a gente não der certo, a gente separa. E eu lembro que ele pegava a palavra de Deus e falava assim, Débora, casamento pro resto da vida? Porque ele tinha um princípio de ver um casamento duradouro. E eu não sabia o que era isso, não tinha referência. E eu acho que falta muito isso na cultura brasileira. As pessoas, assim, hoje em dia, é uma cultura muito, assim, né? Assim, muito da nossa cultura, né? Coisas lindas, coisas maravilhosas, mas às vezes as pessoas não levam os princípios, não olham pra ver por que minha vida não tá fluindo. Porque eu achava que tudo... Então, eu cresci com pais separados, aquilo era uma coisa banal, não era uma coisa importante, entendeu? Segue bola pra frente, pra próxima... Eu não tinha noção das coisas. Existe uma frase famosa de um filósofo, né, o Nietzsche, torne-se quem você é. Né? Então, você não precisa se tornar o que os teus pais foram. Você não precisa se tornar uma pessoa que você odeia e não uma pessoa que você admira. Torne-se quem você é. A tua própria identidade, você se conhecendo, o autoconhecimento, né? Até onde você consegue chegar, o que você tolera, a tua capacidade de conter, né? Sentimentos e etc. É o que vai fazer quem você é. E nós todos somos pessoas únicas, porque o que está dentro de mim não é o que está dentro de você, o que eu sinto, a minha capacidade de expor problemas, lidar com problemas é diferente. Nós somos todos diferentes. Então, por isso, a nossa identidade única, né? Sim. O conceito de identidade é quem você é. É isso que vai definir, é isso que vai mostrar para mim que eu passo a reconhecer quem a Débora é. Exatamente, eu falo que eu gosto assim, que a gente tem que olhar para os nossos frutos, né? Que uma árvore, se você plantar laranjas, você botar uma semente de laranja, ela vai produzir laranja. Então a gente tem que olhar os nossos frutos. Uma coisa que eu aprendi, que quais são os meus frutos dentro da minha casa, né? Quais são os meus frutos com a minha família, com minhas irmãs, né? Com meu pai, quais são os meus frutos? Porque aquilo fala de quem eu sou. Então eu parei de preocupar, tipo assim, essa pessoa tá fazendo isso comigo, não importa, quem estou sendo eu. E por que você acha que tem, assim, pessoas que passam uma vida inteira, passam tantos anos e ela não consegue descobrir quem ela é? Porque ela tá muito na dor. Entende? Tá vivendo a dor, né? Tá vivendo. Uma pessoa eu acho que uma pessoa que tá na vítima, sabe assim, você olha como que é a vida, ai meu Deus, ele me deixou. Eu podia ficar naquela história, meu marido me deixou, porque foi a história que eu contei, viu? No começo, ai meu Deus, meu marido me deixou, socorro, ai. Coitadinha de mim. Eu adorava ficar naquele lugar de coitada. Porque muita gente é da forma que eles recebem amor, atenção. Era o que eu fazia. Aqui tem um livro, né? Christ Objective Lessons. Diz assim, aqui eu abro aspas. Muitas pessoas capazes de fazer grandes coisas acabam fazendo muito pouco. Não porque eles faltam dons, mas porque nunca desenvolveram aquilo que Deus colocou nelas. O que você acha disso? Com certeza. Não acho que é falta. Verdade, né? Com certeza, Deus nos dá dons e talentos, mas muitas vezes as pessoas estão tão ocupadas, sabe assim? Eu falo assim, na dor, eu vejo isso o tempo inteiro. Eu trabalho com muitas mulheres e vejo tanto restauração lindas, mas muita na dor, muita assim, guardando raiva, rancor, não perdoa, sabe? E passa a vida inteira naquilo, porque eu já fui isso, né? Eu acusava tudo e todos. Aqui a gente tá falando de você, uma mulher, né? E, assim, o que leva a entender, né? Nós estamos falando das mulheres, mas homens também passam por isso. Com Muitas certeza. mulheres e homens, eles enfrentam insegurança, medo, dor, tudo que você falou, um homem também. Tudo passa do mesmo jeito, tanto mulher como homem. Passa por tudo isso, né? E como esses fatores, assim, vamos supor, eu sou um homem que eu tenho tudo isso reprimido
E eu tô ali, né? À noite eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu tô pensando em coisas e tô passando pelas minhas dores, mas eu sou orgulhoso demais, eu não tenho coragem de conversar com a minha esposa, contar as minhas dores, o que tá passando durante o dia. Como que isso afeta no relacionamento Demais. diretamente? Demais, porque o homem que ele tá ferido, né? Ele não vai ser o sacerdote que Deus chamou ele para ser dentro de uma casa. O homem que está ferido, ele não vai viver o potencial que ele tem para viver. Por isso que eu falo assim que Deus tem acordado muitas mulheres para que elas sejam esse canal dentro da casa delas de transformar, entendeu? Não, assim, hoje eu falo uma coisa para você. Quando eu fui desperta pelo Senhor, meu marido tinha uma vida totalmente disfuncional. Ele trabalhava 7 dias a semana. Eu posso falar isso da minha casa. Então ele trabalhava 7 dias. Então, porque eu lembro do abandono, eu tinha a história de abandono, então eu casei com um homem que me abandonava. Porque você tem que olhar para sua história, para poder entender o que você está vivendo. E aí o meu marido, o tempo inteiro, só que a historinha que ele criava era o trabalho, né? Que tinha que trabalhar duro. Hoje, o meu marido trabalha muito menos, totalmente diferente. Ele se tornou um empreendedor, um grande empreendedor. Na época ele era um trabalhador, entende? Que nem um louco trabalhava. E hoje eu vejo o meu marido sentar em mesas que eu jejuei e orei. Muito. E quando eu fazia isso, eu lembro que ele falava assim, Débora, para de jejuar tanto, você não come nada, não sei o quê. E eu estava jejuando pela vida dele, só que eu nunca falava, né? Eu fazia no secreto com o Senhor. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, e aí eu falei, meu Deus, viver coisas que eu pedi no secreto, na intimidade com Deus, o poder de uma mulher posicionada na casa dela. Não fora, porque hoje a gente vive no mundo, né? O mundo é a mulher fora, não que a mulher não pode trabalhar, mas a mulher está cansada, a mulher está exausta, a mulher está desconectada e nós somos esse lugar de conexão com Deus também, o homem também. Mas nós somos esse pilar de força para o homem também. Então, quando o homem está em dor, uma mulher sábia, ela vai saber, porque o meu marido estava em dor. E assim, eu primeiro tive que cuidar da minha dor. Deus teve que fazer um grande processo na minha vida para depois eu começar, ok, agora eu preciso jejuar, orar e deixar Deus fazer. Porque muitas vezes eu quis deixar o meu casamento. Muitas vezes. No casamento é trabalho, não é uma... Agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se indiscreta, responde se você quiser ou não, se você achar que não deve. Alguma vez nesse processo todo, o teu marido chegou e falou, Débora, eu trabalhava 7 dias por semana porque eu não tinha vontade de voltar para casa? Sim, com certeza. E a palavra de Deus fala isso em Provérbios, que é melhor estar na rua assim, do que com a mulher que briga mais. Eu tô tentando lembrar em português, porque eu leio mais a palavra em inglês. Mas assim, que... Já falou, Débora, hoje, até inclusive mês passado, ele teve que ir pra Flórida, né, a trabalho, e eu falei, eu fui a maior pessoa, mas assim, vai, eu falei pra ele, Deus colocou no meu coração, você precisa estar nesse lugar, porque hoje eu tenho vivido orações que eu orei a 2024, no final de 2024, porque Deus sentasse meu marido em mesas, em lugares, em pessoas. E aí, ele foi. E quando ele entrou no avião pra ir, ele mandou uma mensagem, ele falou, antes eu odiava ficar... Eu tenho uma mensagem, eu odiava ficar em casa, e hoje eu não tenho vontade de sair dentro da minha casa. Eu vivo Muitos isso também, homens. eu tenho prazer de ir para casa, assim, quero estar em casa, quero estar com a minha esposa e tudo. E a gente vive bem, lógico, né? De vez em quando eu sou chato com ela é chata comigo, mas faz parte... Mas no geral, eu acho que para mim é muito bom estar em casa, ir para casa é bom. Né? Mas a mulher briguenta, né? A mulher que não sabe, se uma mulher sabe, ela não sabe trazer o marido para casa. Antigamente eu tinha meu escritório em cima da minha garagem, que estava em casa, tudo. A melhor coisa que foi sair de lá, porque hoje eu estou trabalhando, eu quero ir para casa. Né? Eu quero, porque o fato de você ir para casa, voltar para casa e ter alguém te esperando lá, isso é muito bom, é prazeroso, não tem preço, não tem... Mas isso tem no casamento bem, né? Que tem uma pessoa que não tem um casamento, ele quer fugir. Por isso que eu te perguntei, de repente o cara trabalha 7 dias, por que não quer voltar para casa? Não queria, como? Eu chegava em casa, era só briga e confusão. A mulher criticando, fora, né? Reclamando, blá blá blá, sempre melhor infeliz. Trabalhar do que estar em casa. Exato. Então, assim, muitas coisas somos nós. E por isso que eu falo assim, que a gente tem que entender, mas eu tava repetindo padrões familiares, entendeu? Venho de uma família, né, que divórcio faz, assim, parte. Então, assim, você vai repetindo as coisas que você não entende. Aquilo que você não olha pra dentro, ele toma lugar na sua vida.
E você teve que fazer mudança. Agora, quando eu falo mudança, mudança mesmo. Não é aquela você ceder. Não, eu vou ceder para a gente viver bem. Mudança, transformação interna para viver esse processo. Sim. Tive que ter, assim, até a minha, assim, de trabalho, porque teve um tempo que eu trabalhei muito, eu cresci muito na minha carreira, aqui nos Estados Unidos, né, como fazendo empréstimo bancário, e era uma fuga, se tornou uma fuga, para não estar dentro de casa. Para você também, né? Exato, para mim também, exatamente. Então eu tive que viver com equilíbrio, entendeu? Porque muita gente, né, assim, fica no só fazer e não vive. Então eu tive que voltar para dentro da minha casa, para aquele lugar de mãe. Eu lembro que quando Deus me levou me ensinou a cozinhar, eu não sabia cozinhar, entendeu? A cuidar da minha casa de uma forma diferente. Então, sim, é muito importante a gente olhar para tudo, porque tudo... E houve uma transformação específica, assim, que você pode falar pra gente, ó, isso mudou em mim, foi mudança, não é, como eu falei, não é que você cedeu, você gostava de trabalhar, não, você percebeu que trabalhar demais é tóxico e eu vou trabalhar menos, não, mudança. Sim. O que foi? Foram várias, né, assim, no meu caráter, tipo assim, eu era uma pessoa que tudo eu estourava, tudo. E vem da minha mãe, vem da geração, né? Ira, né? Ira. Eu tinha muita ira, eu tinha muita raiva dentro do meu coração que eu nem sabia, mas assim, hoje eu... Aí você aprendeu que tem que tardar em irar, né? Não aprendi. Na verdade, eu fui liberando essas emoções, porque as emoções, elas ficam também, não só no nosso subconsciente, mas elas também são, todo trauma, ele também é instalado no seu corpo, entendeu? Engarrafado. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, eu era a pessoa mais nervosa da minha casa. A maior mudança vai falar, eu sou a pessoa mais calma. Eu quebrava telefone, eu gritava, eu era... Histérica, exatamente. E hoje eu sou a pessoa mais... Menino, pra você me tirar do... Essa é a mudança. Essa é a grande, assim, maior mudança. Meus filhos falam, mãe, como que pode? Pra me tirar... Acho que eu nem lembro. Mas era porque eu tinha muita raiva, muito sentimento acumulado, muita dor. E quando eu comecei a processar essas emoções e liberar elas, eu fui liberta. E, assim, o que impede as pessoas de viverem quem elas realmente são? Aqui nós estamos batendo assim num assunto que eu acho que é relevante, principalmente em se tratando de casamento, né? Eu tenho certeza que muita gente deve estar falando assim, nossa, eu estou vivendo isso, já vivi isso, ou isso é para reflexão mesmo. Porque eu acho que a grande dica aqui é trocar o teu parceiro não vai resolver o problema. Né? Porque às vezes a gente tem até brincadeira, a gente ouve, não, mulher é tudo igual, homem é tudo igual, só muda o endereço, só muda o CPF e tal. Então a solução não está aí. Não. Se você acha que é tudo igual, por que você vai trocar 6 por meia dúzia? Exato. Né? Então, uma autoanálise, uma profunda análise de quem você é, se é você que está causando, se é a outra pessoa, se a pessoa precisa de ajuda, é um monte de fator, né? E para isso você começou o teu ministério de ajudar as mulheres a se encontrarem. Isso. Né? E foi tão natural. Eu nem queria isso. Eu tava tão ocupada fazendo empréstimo, eu não queria nem se eu falava assim. Aí eu falava, eu não quero fazer isso. Aí as mulheres vinham, Débora, me ajuda. Porque as pessoas que me conheceram e viram tanto que eu mudei, elas falavam assim, o que você fez que eu quero? Aí, porque eu me tornei uma pessoa leve, né? Assim, porque você prestar atenção, até o rosto, ele mostra as tuas dores. Ele mostra a forma que você se veste, a forma que você carrega, a leveza, tudo isso comunica. Então, como eu era uma pessoa muito pesada, com muita raiva, com muito trauma, eu era uma pessoa bem difícil. E aí, como eu fiquei essa pessoa leve, as pessoas, o que você fez? Eu quero, Débora, me ajuda aqui, me dá um pouquinho. As pessoas percebem, foi assim, né? Faz mentoria pra mim. E eu falava, não vou fazer. Aí até que eu comecei, né, com uma amiga, na minha primeira mentorada, foi uma grande amiga minha, que estava separada há 2 anos do marido, e em 3 meses o casamento foi restaurado. Só por ela, ele não fez nada. A própria Bíblia diz, né? É impossível você enxergar uma luz que está embaixo da cama. Exato. Né?
Então, se você tem essa luz, você tem que colocar numa montanha para brilhar e... Exatamente. Mas por muito tempo eu não queria. Eu falava, Senhor, eu quero ficar fazendo minha carreirinha aqui, só trabalhando aqui. Eu tive muita resistência, né? Assim, eu falo que Deus chama aqueles que não querem, que não se veem, porque eu também não me via com essa capacitação. Mas ele capacita os escolhidos. Exatamente. Mas eu não me... escolhida. Exato, mas eu não me via desse jeito, sabe? Assim, foi muita resistência, porque eu falava assim, eu tô tão confortável, entende? Mas aí eu tive que soltar do meu conforto e confiar naquilo que Deus tinha pra mim. E você tem um episódio num podcast teu que você conta a respeito da sua restauração, né? Que chama My Restoration Story. Né? Então, quem quiser ver, ali você conta em mais detalhes meus traumas, como foi a restauração do meu casamento, né? Assim, como eu fui vendo, assim, tudo que Deus foi trazendo, que precisava ser restaurado, sem botar o dedo. Sabe o que eu aprendi? Que muitas vezes a gente faz assim, com casamento, né? Eu tô falando de casamento. Ok, é sua culpa. E muitas vezes a gente quer provar que o outro tá errado. E quando a gente faz assim, tem 3 dedos apontando pra mim. Pra você. Então, eu nunca esqueço. Então, assim, eu comecei a parar de fazer isso pra ele. E sempre que vinha uma coisa, eu falava, peraí, o que tá em mim que tá me incomodando? E eu comecei a ver coisas assim, sabe o que eu via? Meu marido, por ser americano, eu sempre tive uma crença de capacitação, né? Eu vou lá e consigo, sempre tive alta performance. Mas, eu tive muito problema, tipo assim, eu tinha uma crença de merecimento muito baixa. Por exemplo, meu marido adora comprar coisa muito chique pra ele e eu ficava super incomodada. Eu queria as coisas velhas, sabe? Eu não entendia o que ele falava sobre mim. E aquilo me incomodava. Então eu comecei a prestar atenção nas coisas porque Deus coloca... Tudo é perfeito. Ali tá pra mostrar pra você o que você precisa olhar pra você. Eu parei de... Tudo que ele mostrava pra mim, eu comecei a ver aquilo como um espelho. Tudo. Em vez de eu botar o dedo pra ele, é pra mim. Peraí, por que você tá me incomodando? Aí eu comecei a ver. Eu nunca esqueço um dia que ele comprou um carro maravilhoso. Eu não queria de jeito nenhum pra você. Mas aquilo, menina, eu briguei com o homem o dia inteiro. De raiva. Não era nada sobre ele, tinha a ver comigo, porque eu não me sentia merecedora. Eu tinha problema de receber coisas boas. As pessoas vinham falar, Débora, que coisa linda que você tem. Eu falava, eu comprei ali baratinho. Sabe, não sabia, obrigada. Obrigada, sim, obrigada. Entendeu? Exatamente o que você estava fazendo, exatamente. Então, assim, eu comecei a entender. E aquilo porque a minha crença de merecimento era muito baixa, muito grande de performance, mas muito baixa de merecimento. E Deus uniu aquilo ali. Então eu comecei a acessar. Peraí, Deus mostrou isso. Aí eu falava, agora eu quero. Aí ele foi me deu um carro novo. Aí eu comecei a me sentir merecedora. Fui trabalhando intencionalmente. E eu tenho uma história bem interessante que eu nunca esqueço, sabe? Há um tempo atrás, uns anos atrás, meu marido sempre gostou de me dar joias, bolsas caríssimas, né? Coisa que eu não comprava pra mim. E eu ganhando milhões. Mas eu não me... Olha pra você ver como uma crença de falta de merecimento. E eu nunca esqueço que... Escassez, né? Escassez, né? Porque eu vim da pobreza, né? Eu vim de muita pobreza. Eu não vim sair de lá correndo porque a gente tinha muita falta. E aí... O que aconteceu? Eu nunca esqueço esse dia. Meu marido comprou uma bolsa linda, maravilhosa da Louis Vuitton. Linda. Chegou em casa. E eu achei a bolsa linda, mas eu não queria. Porque eu pensava no dinheiro. Olha a mentalidade. Sem entender que eu estava travando a vida dele. Porque as pessoas não entendem financeiramente. E aí, ele me deu a bolsa. E eu olhei e pensei. Eu ficava contando dinheiro. Olha que loucura. Que hoje eu falo, meu Deus, que escassez. E já vivendo uma vida abundante, numa casa linda, tudo bem. Mas a mente não tinha saído da prisão da escassez. E aí, no outro dia eu falei, meu amor, eu não quero essa bolsa. Desse jeito. E aí ele falou, mas por que? Tá lindo, eu comprei pra você. Não quero, vamos devolver. Fui lá, aí ele foi comigo devolver todo triste, né? E eu não, porque eu não posso receber essa bolsa. Devolvi. Tu acredita? No dia que eu devolvi a bolsa, no outro dia, eu tenho eu sempre gostei muito de bracelets, assim, bem Cartier. Bracelets caro que meu marido sempre me deu. No outro dia, eu peguei, caiu, nunca vi, porque eles são parafuso, não cai, eles não caem. Puf, sumiu. Eu nunca esqueci, o Espírito Santo falou, Débora, toda vez que você receber um presente, na palavra de Deus, aqui em inglês fala, every good gift comes from the Lord. Todo bom presente, eu não sei como fala. Vem de Deus, é isso vem de Deus. Todo bom presente vem de Deus. Então, eu nunca esqueci no outro dia eu perdi essa pulseira, que são mais de 10 mil, mais de 50 mil reais. Uma pulseira. E a bolsa era tipo assim, $5.000, entendeu? E aí o Senhor falou, Débora, todo bom presente vem de Deus. Você tirou
uma bênção que seu marido te deu, eu vou abrir a jorrar na vida dele, porque ele tá cuidando da mulher dele, entendeu? Ele tá abençoando ela. E dali minha vida mudou, sabe? Então, mas eu me permiti abrir os olhos para ver as coisas diferentes. Onde antes eu brigava, por que você tá gastando? Porque eu falava isso, por que você gastou? Você é cheio de coisa. Eu comecei Deus tá me ensinando a ser cuidada. Porque Deus é muito, além de amor, Deus é muito sobre gratidão. Exato. Né? E não tem assim, eu acho que para com Deus não tem nada melhor do que um coração grato. Sim. Você ser grato, porque a gente agradece. Muitas vezes a gente fala em agradecer, a gente chega até a agradecer, mas de repente você nem sabe o que significa agradecer de coração. De verdade. É um estado no coração, é um estado no coração. Eu vejo muitas pessoas, às vezes você faz um elogio e tal, né? Como você falou, carro, ou roupa, ou... A pessoa, não, comprei ali no 99 centavos e tal. Não. Fala obrigada. Obrigado, eu gostei também e tal, né? Você merece. Exato. Se estão te elogiando, é porque você merece. Exato. Né? Então, eu também... isso me incomoda muito quando você paga um elogio para a pessoa e a pessoa, não, tá querendo diminuir o que realmente é. Exatamente. Aceita, agradece e recebe. Recebe, é mas teu, você merece. Exato, mas isso vem do feminino, você sabe, assim, o nosso lado, o feminino, ele veio para receber, né? Eu entendo muito isso que Deus fez, né? A mulher, ela veio para receber esse cuidado de Deus também. E muitas mulheres não se permitem ser cuidadas. Eu era uma delas. Porque elas aprenderam a ser a mulher forte, vencedora, batalhadora. O machucado que não cicatriza nunca, né? Hoje eu falo assim, falo pro meu marido, cuida de mim, adoro ser cuidada. Pamper. E se uma mulher hoje, ela sente que perdeu a identidade, ou, né, de repente, depois de ouvir esse podcast aqui, ela fala assim, nossa, tem tudo a ver comigo, não sei a minha identidade, não me conheço, ou perdi a minha identidade, que conselho você dá para ela? Por onde ela deve começar? Comece pela palavra de Deus. Eu acho que ali é uma bússola, sabe, até ali tem todos os princípios, tudo que você precisa saber. Porque assim, se eu vou, por exemplo, vamos dizer que você tem uma casa, né? E eu falo assim, eu quero saber detalhes sobre a sua casa. A casa, você vai procurar na empresa que construiu a casa, como é que fala? O arquiteto, né? O que desenhou. O construtor. E assim é o Senhor sobre a nossa vida. Que fez todo o plano, né? A obra. Então assim, eu falo assim, para mim, se conhecer é você conhecer a palavra, o que ela fala de você. Provérbios 31, eu ensinei isso na minha mentoria semana passada para as meninas, minhas mentoradas. O que é a mulher de Provérbios 31? Ali vai Deus, até a ordem, é a ordem de Deus. Porque se você está vivendo uma vida que está desalinhada, tem desordem. E Deus é Deus de ordem. Então assim, para mim, eu já li muitos livros, amo a ciência, porque eu combino ciência com a palavra de Deus. Mas assim, a palavra de Deus, ela te dá tudo que você precisa, assim, é o melhor lugar para você começar a ler. Ela combina tudo, né? Ciência, filosofia, tá tudo ali. Estilo de gratidão, vida, estilo de vida, de orar, de ter fé. Então, assim, olha para tua história e entende que tudo que está acontecendo faz parte da tua jornada. Ela não veio para te quebrar, mas ela veio para te formar. E eu acho que a nossa história ela é muito única, sabe? Eu acho que quanto mais a gente é autêntica na nossa história, porque muitas vezes tem pessoas que têm vergonha de falar isso. Eu não tenho, que nem eu falei para você, pergunta o que você quiser. Porque quanto mais eu for verdadeira, mais cura existe. E a essência da mulher é isso, ela ser verdadeira, ela ser autêntica. E as mulheres perderam isso. E a verdade, você não precisa pensar para responder, né? Ela sai sempre do mesmo jeito, né? Sim, sempre do mesmo jeito. Ela é a mesma história. Você não precisa pensar o que você falou da última vez. Exato. Porque ela é verdadeira, né? Agora, ainda nessa mesma sequência, nessa mesma linha de pergunta, qual o primeiro passo para restaurar um casamento quebrado? Olhar para tuas feridas, olhar para tua jornada. Para mim, quando meu marido saiu, foi a primeira coisa que eu fiz, foi assim, botar o joelho no chão e pedir a Deus, me muda. Muda o meu caráter, olhar para a tua jornada. Qual foi a tua história? Muita gente, às vezes, as pessoas não veem que elas estão carregando maldições hereditárias, né? Assim, que vem aquela de aprendizado da vida inteira. Eles não olham para a história dos pais, eles não olham para, por exemplo, que tipo de relacionamento que eu tenho com os meus pais. Porque muita gente quer ter um relacionamento, vamos dizer, lindo, um casamento saudável, né? Com amor, mas eles não conseguem nem voltar na raiz e fazer as pazes com aquilo que te machucou. Então, assim, pessoas
né, assim, não tem, por exemplo, antes da minha cura, eu não tinha um bom relacionamento com minha mãe, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, eu não falava com meu pai, na verdade era como se ele nem existisse, entende? E as pessoas falam, mas eu tô bem assim. Pois é, mas olha o feedback que a tua vida tá te dando, olha o feedback, que foi o que aconteceu. Então, assim, é você olhar pra tua história e entender, sem julgar, né, honrando a história deles, porque, por exemplo, a minha mãe e o meu pai fizeram o melhor que eles podiam na vida deles, com o que eles tinham. E eu do mesmo jeito, eu também errei muito com os meus filhos, porque eu também fiz o melhor que eu tinha. E mesmo porque nossos pais vêm de uma geração... Totalmente diferente. Um contexto totalmente diferente. A maneira como eles foram criados, a maneira como eles viam a vida, o sofrimento, né? Você sofreu, pessoas sofrem, eles sofreram também. Né? A nossa tendência é minimizar o sofrimento das outras pessoas e achar que o nosso é o pior de todos. Sabe o que eu acho? Que a gente olha muito pro nosso umbigo. Ai, ele fez isso e aquilo comigo. Não. Eu tento muitas vezes... Eu olho para a história da pessoa. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua... Eu falo muito isso. Será que eu conseguiria passar pela história do teu pai, você passar pela história da tua mãe, da mesma forma que eles passaram? Seria mais difícil para mim do que foi para eles? Aí você começa a entender um pouco. E assim, tem muitos traumas. De repente você descobre que o teu trauma não é tão ruim assim. Não, e foi que eu descobri. Comecei a ver que traumas que eu tinha, por exemplo, abusos sexuais, vinham geracionais. Né? Passou pra mim, foram muitas gerações. Então, assim, é uma coisa que habitava. Quando você começa a olhar com o olho sem julgamento, com um olhar de amor mesmo. Deixa eu ver, comecei a fazer pergunta, comecei a ligar para minhas tias, minha mãe, meu pai, sem julgar, sem raiva. Qual é a história? Eu falei, meu Deus, tu acredita que, olha, eu descobri esse ano, esse ano não, na verdade em 2025, que a gente tá em 2026 agora, né, então, eu descobri que olha só que eu tava vendo a história da minha, assim, minha bisavó, eu não sabia que a minha bisavó tinha sido abandonada pelo marido, olha que coisa mais louca, não sabia disso, e a gente tá falando de, né, minha bisavó, tipo, 3 gerações atrás, exatamente, que ela tinha sido abandonada pelo marido dela e ela tinha tido um segundo casamento, coisas que você sabe que há tempo atrás isso não acontecia. Então, assim, eu nunca ia saber eu sou muito curiosa para a história da minha família. Eu vejo muitas coisas que aconteceram, né, de abusos, tanto emocionais, sexuais, muitas coisas embutidas ali. E tudo que fica no escuro não tem como curar, não tem como transformar. Por isso que a gente tem que trazer a luz. Né? Sem culpa, com perdão, né? Entendendo o que faz parte, né? Que aquilo se fez quem você é hoje. E lidando com, né? Você tem as suas mentorias lidando com mulheres, eu acredito, né? Que se a pessoa se predispõe a uma mentoria com você é porque ela está passando por alguma situação. E o que você vê, assim, de uma maneira geral, simplificada, o que tem de comum entre essas mulheres que às vezes você vê e fala assim, não, ela está auto-sabotando o próprio casamento? Uma das coisas mais comuns que eu vejo, muitas mulheres passaram muito abuso sexual, muitos, e isso afeta muito a forma que elas se veem, né? A self-worth, a forma que elas, a autoestima delas, forma que o que elas aceitam, o que elas permitem. Muitas mulheres vieram de mães solteiras, né? Ou tiveram pai e mãe, mas um casamento totalmente disfuncional, onde a mãe era o homem da casa. Isso é uma coisa super normal. Entendeu? É hoje, né? Muito, até em lá cristão, que eu mais vejo, olha, eu vejo a disfuncionalidade, porque Deus me curou tanto disso, porque eu era isso. Mulheres que cresceram como eu, escutando, por exemplo, eu lembro que minha mãe falava isso. Não pode depender de homem. Não pode, tem que ser independente. Então, o que a gente cria? Aquelas, como é que fala? Walls, as paredes, né? Aquela proteção, barreira no coração. Se o pai machucou a minha mãe, eu não posso confiar em homem nenhum, porque se ele machucou minha mãe, ele me abandonou, vai... Então, assim, muitas coisas de abusos, tanto sexuais, como o pai. A ausência de um pai, ela faz muita falta na identidade de uma mulher. Ela não se vê da forma que Deus a vê. É o que eu mais vejo. As mulheres que olham para elas e elas... tipo assim, elas não se veem, elas não vê o valor que Deus depositou dentro delas, elas não vê os dons, os diamantes que estão dentro delas, que Deus derramou. Elas estão ali, se vendo bem menos, não se valorizando. Porque Deus, quando falou para Abraão, né, convidou ele a sair da casa dele, vai, leva tua esposa e vocês tornem-se um.
né? Exatamente. Então, nós podemos falar que é um mandamento. É um mandamento, né? Então, e você acredita que... você falou que você é uma pessoa de alta performance. Muito. Certo? Tem até que me cuidar com isso, porque eu sou bem alta performance. De uma maneira geral. Agora vamos falar homens e mulheres. Você acha que o ser humano está vivendo aí abaixo do seu potencial de uma maneira geral? Eu acho que assim, tem a história de sucesso que muita gente, né, tem os valores e os padrões invertidos. Muita gente... Porque tem que tá bem definido o que é sucesso. Exato, né? Exatamente. Por exemplo, para mim, na Débora de antes, que não sabia quem ela era, o sucesso para ela era ser uma carreira super bem sucedida. E eu conquistei isso, me senti super vazia. Porque sucesso, ele vem alinhado com aquilo que Deus te fez, que no caso é, né, uma família, né, os filhos, tudo. Então, assim, eu acredito que para muitas pessoas, os valores está tudo invertido. Elas estão procurando o sucesso definido nos termos das outras pessoas. E sem o autoconhecimento, sem você saber quem você é, você nunca vai ser feliz de encontrar o sucesso verdadeiro. Porque talvez para uma pessoa que não tem filho, sucesso é uma carreira super, entendeu? Mas para uma pessoa que tem família, sucesso é definido em outros termos. Então, assim, eu acredito que tem muita gente que tem muitas coisas maravilhosas que não estão vivendo no seu potencial. Tem ainda muito para chegar lá. Muito. Né? E como você define a Deborah Mumphrey de hoje? Hoje, 2026. Eu defino como uma mulher, assim, sabe, que bem estabelecida no que Deus chamou ela para ser. Caminhando, eu sei que isso é só o começo. Sabe, assim, caminhando no que Deus me chamou, com uma mulher ousada, uma mulher de caráter, sabe, uma mulher de oração, uma mulher que entende o lugar dela de submissão, mas não na questão de inferioridade, mas uma mulher, assim, que sabe que ela tem muita autoridade nos céus, que não adianta eu ter autoridade na rua, sucesso na rua, e não ter autoridade dentro da minha casa. Então, eu acredito muito que a Deborah Mumphrey de hoje, ela é uma mulher muito bem posicionada em Deus, com um relacionamento muito forte e totalmente transformada. Bom, e é o começo de uma jornada que não acaba. Então, se você me permite, vou trocar a palavra de novo da submissão. A Deborah é uma mulher de missão. Exato, missão. Missão. Uma mulher com a missão bem definida. Para que as outras mulheres não se sintam incomodadas. Ofendidas, não fiquem. Seja uma mulher de missão. Exato, seja uma mulher de missão. Com o marido, né? Missão dentro da sua casa, porque a sua maior missão é dentro da sua casa. Antes de qualquer lugar. Até antes do seu trabalho. Agora chegou aquele momento, né? A gente tem aqui um momento que eu vou te fazer 10 perguntas. Perguntas rápidas, resposta rápida, que vem de direto, para você escolher a pergunta. Certo. Você gosta mais da manhã ou da noite? Manhã. Manhã? Você é um morning person? Yes. Café ou chá? Chá verde, sim. Chá verde. Um livro que te marcou muito? Eu amo o Dr. Joe Dispenza. Assim, eu amo a Bíblia, um livro que me marcou muito a Bíblia. Pode ser 2? Pode. Assim, eu gosto muito de ciência e fé. Então, a Bíblia, com certeza, vai ser sempre meu primeiro livro. E tem um médico muito famoso aqui, Dr. Joe Dispenza, onde ele fala... Joseph Spencer. Não, Dr. Joe Dispenza. Okay. Ele fala muito sobre a meditação, sobre o poder da gente parar e sentar, né, com o desconforto. Então, eu gosto muito. Ele fala, eu estou tentando lembrar o nome em português, esqueci. Fala inglês, depois a gente traduz. Eu estou tentando lembrar agora, eu não estou esquecendo. Eu tinha que pegar no telefone. Ele tem vários livros. Supernatural. Não lembro agora. Mas eu gostei muito, assim, marcou. Joe Spencer. Joe Dispenza. Ok. Yeah. E um hábito que mudou a tua vida? Um hábito que mudou minha vida é acordar cedo. Assim, ser uma mulher não acordava cedo. Acho que eu tive muito problema de depressão há muito tempo, entendeu? Passou a acordar cedo e passou a ser uma pessoa da manhã. Pela manhã. Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos, every day, all day long. Uma qualidade que toda mulher deveria desenvolver? Sabedoria. Sabedoria, né? Essa é a chave de tudo, né? Algo que você gostaria de ter entendido bem mais cedo na tua vida. Como a tua infância afeta toda a tua vida. Infância, né? O sucesso hoje para você é mais liberdade ou realização? Que você falou da liberdade. Liberdade. Liberdade de tempo. Então, a realização vem... Bom, passa a ser subjetivo, né? Sim. Se você tem liberdade, você está realizado e você, né, uma coisa vai com a outra. Um lugar do mundo que você ainda não conhece e gostaria de conhecer? Israel, acaba essa guerra logo pra gente. Eu tô louca pra ir pra Israel. Louca pra ir pra lá. Sim.
E uma palavra que define essa fase que você está vivendo hoje da tua vida. Missão. Missão. Uma mulher de missão. Missão. Então, uma pergunta final. Se você puder, falando aqui para os nossos ouvintes, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres, já que nós estamos falando de mulheres aqui, que todas as mulheres do mundo inteiro pudessem te ouvir, qual seria essa mensagem? Ai, tantas que eu queria falar, eu vou pegar uma. Fala mais de uma se tiver. Que você não seja a dor do seu passado, que você se permita viver uma jornada, sabe, de cura e transformação, que você possa olhar para você e você não olhe para suas limitações, mas para tudo que Deus já colocou dentro de você, porque você é um diamante, né, em formação ainda. Então, que você venha ver o seu valor como mulher, que você venha se amar como mulher, que você venha ser aquela que quebra as maldições, aquela que olha para a tua história e faz tudo diferente, fundada e baseada em Deus. Muito bom. Débora, aqui hoje nós conhecemos a Débora, né, na sua essência, da infância até uma mulher bem-sucedida hoje, que eu particularmente acho que nós ficamos devendo ao público a Débora profissional. Sim, ali vai muita coisa. Eu quero fazer um desafio, um convite, né, se você aceitar, da gente fazer um outro podcast mostrando essa Débora já curada, a Débora profissional e bem-sucedida que você é hoje. Sim. Então, fica aqui, a gente fica devendo para vocês a Débora parte 2. Parte 2. Aham. Débora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. E assim, foi muito bom. Eu acho que mulheres, as nossas ouvintes aí vão ter muito, assim, eu não vou nem falar aprendizado, mas inspiração, né? Porque muitas vezes a gente não precisa nem aprender, a gente precisa ser inspirado, né? Então aqui, aproveitando toda a vibe aqui, a gente acredita que o Espírito Santo está te usando para chegar até as mulheres que estão precisando, porque às vezes é só isso que precisa. E que os esposos mostrem a sua esposa também, para que elas possam se ver do jeito que Deus, né, as desenhou. E, né, como sendo um corpo só, né? Exatamente. A gente vai lá. Muito obrigado, foi muito bom e foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Obrigada a você também, uma honra. Até a próxima. Aqui a gente fica, se você gostou desse conteúdo, eu te convido a ir nas nossas redes sociais, dá lá o like, compartilha, comenta e tiver alguma pergunta para a Débora, deixa aí que ela prometeu que volta, hein? Muito obrigado mais uma vez. Aqui você escuta não só quem fala, mas quem viveu. Muito obrigado e até a próxima.